Mano, deixa eu te falar uma parada que talvez tu não queira ouvir. Se tu tá começando no day trade, é quase certo que isso aqui vai acontecer com você. E se você não estiver preparado, vai perder dinheiro. Hoje, eu vou te mostrar o que realmente acontece nos bastidores de quem opera sem rumo, o tipo de coisa que os vendedores de curso nunca vão te contar, e como evitar os erros que quebram a maioria. A verdade é que a maioria que tá me vendo agora vai quebrar. E não é praga, não é azar. É só a consequência lógica de entrar num campo de batalha achando que é um parquinho de diversão. Aqui o bagulho é diferente, mano. É a realidade cruel e verdadeira. Se essa ideia te bateu de um jeito diferente, se tu sentiu um frio na barriga, então já se inscreve no canal. Deixa o teu like pra fortalecer essa comunidade que não se esconde atrás de mentira. E mano, manda um comentário aí embaixo. Pode ser uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, ou só um desabafo mesmo, pra botar pra fora o peso que tu tá carregando. E não esquece, de segunda a sexta, pontualmente às 6 da tarde, tem um vídeo novo, uma ideia nova, um soco de realidade diferente. E antes da gente afundar nesse assunto, se liga nesse alerta, que pode ser a porra da boia que vai te salvar do afogamento. Só o day trade não vai te fazer livre no começo. Essa é a verdade. Se tu não tiver um plano B, uma outra fonte de renda, uma outra habilidade que coloque dinheiro no teu bolso, o gráfico vai te comer vivo. A pressão de ter que pagar as contas com trade vai destruir teu psicológico. Eu só comecei a respirar de verdade quando encontrei uma comunidade com mais de 3.000 cursos completos. Mano, tem tudo lá dentro. Marketing digital, gestão de tráfego pago, vendas pela internet, criação de site, edição de vídeo, desenvolvimento pessoal. Um arsenal completo para tu criar uma renda de verdade, de casa, usando só a porra de um computador ou do celular. E o mais absurdo é o preço. É um pagamento único de R$ 37. É isso, caralho. 37 conto e o acesso é teu pra sempre, com 7 dias de garantia incondicional. Se não gostar, é só pedir o dinheiro de volta. O link tá aí na descrição. Se tu tem um pingo de juízo, dá uma olhada depois. Pode ser a única coisa que vai te dar a paz que tu precisa para operar sem desespero. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar do cara que entra no day trade sem estratégia. O cara que acha que isso aqui é só feeling, que é só adivinhar para onde o preço vai. Esse cara, mano, ele já entra quebrado. Ele só não sabe ainda. Ele abre a plataforma, olha pro gráfico do mini índice e vê um monte de vela subindo e descendo. Para ele não existe contexto, não existe estrutura, não existe fluxo. Só existe o agora. Ele vê uma vela verde gigante e pensa: tá subindo, vou comprar. Clica. O preço anda 2 palmos a favor dele. O coração acelera, a euforia bate. Ele se sente o gênio do mercado financeiro. Aí o mercado devolve tudo e mais um pouco. A vela vira vermelha. O verde na boleta vira um vermelho ardido, um soco no estômago. O primeiro loss, a primeira porrada do dia. E o que ele faz? Ele não para pra pensar no que errou. Ele não analisa o contexto. Ele sente raiva. Raiva do mercado, da corretora, do mundo. E ele clica de novo. Agora eu vendo, essa porra vai derreter. Ele entra vendido, pesado. Às vezes com mais contratos do que deveria, porque na cabeça dele não é mais uma operação, é uma vingança. Ele precisa recuperar o que o mercado tirou dele. Só que o mercado não te tira nada, mano. É você que entrega. Você que dá o seu dinheiro pra ele de bandeja por pura falta de plano. Esse iniciante no day trade não tem um diário de operações. Ele não tem metas claras de ganho, e muito menos um limite de perda. O gerenciamento de risco dele é o saldo da conta. Enquanto tiver margem, ele tá clicando. Ele não sabe o que é um stop técnico. Para ele, stop é desistência, é admitir a derrota. Então ele não estopa. Ele fica rezando pro preço voltar. Ele arrasta o stop para longe, dá mais margem pro erro, torcendo por um milagre. E às vezes, o milagre até acontece. O preço volta, ele sai no 0 a 0 e sente um alívio fudido. Só que esse alívio é um veneno, porque reforça na cabeça dele que não estopar funciona. E ele vai continuar fazendo essa merda, até o dia que o preço não voltar. O dia que o mercado engatar uma tendência forte contra ele, e levar não só o lucro do dia, ou da semana, mas o dinheiro do aluguel, da prestação do carro, da feira do mês. Esse dia sempre chega. Para quem não tem estratégia, ele é uma certeza.
O cara sem plano vive de dica. Ele entra em grupo de Telegram, assiste live no YouTube e fica esperando alguém dizer compra agora ou vende agora. Ele terceiriza a responsabilidade da decisão dele. Se dá gain, o mérito é dele que foi rápido no clique. Se dá loss, a culpa é do analista que deu o call errado. Ele nunca assume a porra da responsabilidade. Ele pula de setup em setup. Uma semana ele tá operando price action. Na outra ele descobre um indicador mágico que promete 99% de acerto. Compra o indicador, usa por 2 dias, toma um loss e já acha que não funciona. Aí ele vai pro fluxo, pro tape reading, sem nem saber o básico de estrutura de mercado. Ele acha que day trade é só encontrar a ferramenta certa, a fórmula mágica. Ele não entende que o day trade não é sobre a ferramenta, é sobre o operador. É sobre o psicológico de traders, que é a arena onde a verdadeira batalha acontece. E a vida pessoal desse cara vai pro caralho, simples assim. Ele não dorme direito, porque fica pensando na operação que deu errado. Ele acorda de madrugada para ver como fechou o mercado asiático, como se isso fosse mudar alguma coisa na operação dele no mini dólar às 9 da manhã. Ele fica irritado, ansioso. Qualquer conversa em casa vira motivo para briga. A mulher pergunta como foi o dia, e ele responde com um: foi uma merda, seco, grosso. Ele não tem paciência pros filhos, pros amigos. O único universo que existe para ele é aquela tela piscando. Ele se isola, achando que tá focado, que tá se dedicando. Mas ele não tá focado. Ele tá obcecado. É uma doença. Uma obsessão que cega. Ele não percebe que enquanto ele tá ali, caçando centavos no gráfico, ele tá perdendo a vida. Tá perdendo os momentos que realmente importam. E por quê? Porque ele não tem um plano. Ele não tem um horário para começar e para parar. Para ele, o mercado tá aberto, então ele tem que operar. Não existe bater a meta e sair. A meta dele é sempre um pouco mais. E a ganância é a gasolina que alimenta essa fogueira. Num dia bom, ele faz R$ 100. Em vez de fechar o computador e agradecer, ele pensa: porra, se eu fiz 100 com um contrato, com 5 eu teria feito 500. No dia seguinte, ele não entra mais com 1. Ele já entra pesado. Só que a mentalidade dele ainda é de quem opera com 1. Ele não aguenta o balanço financeiro de uma operação com 5 contratos. O primeiro calor que ele passa, a primeira ameaça de loss, ele zera da operação no dedo, apavorado. E aí o preço vai pro alvo que ele tinha traçado. Ele teria ganhado, mas o medo, a falta de preparo para operar naquele tamanho de mão, fez ele sair antes. Aí vem a frustração, a raiva de si mesmo. E o ciclo da vingança começa de novo. Ele entra em outra operação, sem análise, sem critério, só para provar para si mesmo que ele estava certo. E toma outra porrada. Em poucas horas, ele devolve o lucro de uma semana inteira. Esse é o ciclo da maioria dos iniciantes na bolsa de valores. É um looping de euforia, ganância, medo e arrependimento. E a única forma de quebrar essa porra de ciclo é com um plano, uma estratégia, um método. Você precisa saber exatamente por que está entrando em cada operação. Qual é o seu gatilho de entrada? Qual o contexto do mercado? Onde está o seu stop? Onde está o seu alvo? Qual a sua relação risco-retorno? Se você não consegue responder essas perguntas antes de clicar no botão de comprar ou vender, você não está fazendo day trade. Você está apostando. Você está jogando na loteria. E a chance de você quebrar é altíssima. A diferença é que na bolsa de valores, você pode perder muito mais do que o valor do bilhete. Você pode perder a sua sanidade, sua família, sua dignidade. E eu não tô falando isso para te assustar, mano. Eu tô falando isso porque essa é a realidade. O mercado financeiro não é um caixa eletrônico. Ele é um campo de batalha brutal que separa os homens dos meninos. E a única armadura que você tem nessa guerra é o seu plano, o seu gerenciamento de risco, a sua disciplina. Sem isso, você tá nu no meio de um tiroteio. É só questão de tempo até uma bala te acertar em cheio e te apagar do jogo para sempre. No final, a jornada de quem tenta o day trade sem um mapa, sem uma bússola, acaba sempre no mesmo lugar. A conta zerada e a cabeça fodida. O cara olha para trás e só vê o rastro de destruição. O dinheiro que podia ter usado para dar entrada numa casa, para fazer uma viagem com a família, para pagar um estudo para os filhos, tudo torrado em operações sem sentido, em cliques desesperados. E a dor que fica não é só a do dinheiro. É a dor da vergonha.
A dor de ter que admitir para si mesmo e para os outros que ele falhou, que ele se iludiu, que ele foi um idiota. E essa dor, mano, essa dor demora pra caralho pra passar. Ela corrói por dentro, te faz duvidar de tudo, te faz se sentir o último dos homens. Então, se liga, ter uma estratégia não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre sobreviver. É sobre se proteger de si mesmo, da sua própria ganância, do seu próprio medo. É a única coisa que vai te manter no jogo por tempo suficiente para aprender, para evoluir e um dia, quem sabe, para vencer. Operar sem plano não é liberdade. É a pior das prisões. Se essa conversa mexeu contigo, se tu se viu em alguma parte dessa história, não guarda isso só pra você. Usa a porra da seção de comentários pra desabafar, pra pedir ajuda. Vamos fortalecer essa comunidade. Se inscreve nessa porra, ativa o sino, porque todo dia, às 6 da tarde, a gente tá aqui. Um ajudando o outro a não cair no mesmo buraco. E lembra daquele papo do começo. Não dá pra colocar todas as fichas só no gráfico. Isso é suicídio financeiro. Se você quer construir uma base sólida, aprender habilidades que o mercado não te tira, clica no link da descrição. Tem acesso a mais de 3.000 cursos por um valor que é piada. R$ 37,00, pagamento único e acesso eterno. Com garantia de 7 dias. É a tua chance de ter um plano B, de respirar aliviado, de ter outra fonte de renda enquanto você aprende a operar do jeito certo. Não dorme no ponto, mano. Porque essa oportunidade não vai ficar aí pra sempre. A vida real exige mais do que um setup milagroso. Ela exige preparo. E o preparo tá num clique de distância. Fica firme e se cuida, irmão.